Muito bem, agora a entrevista do dia no Jornal de Mais News, edição desta terça-feira, hoje 1º de julho de 2025. Hoje vamos falar de educação aqui no município de Itaió, especialmente sobre o recesso, né? Aqui na rede municipal de ensino, vamos falar de rede municipal de ensino, né? A educação aqui no município de Itaió. O recesso escolar, obviamente, e também a questão da polêmica aí em torno, né, aí do recesso também na educação infantil, ou seja, as nossas creches aqui do município. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a secretária de Educação aqui do município de Itaió, Oládia Carla da Silva, e também a Vivian Fack, ela que é diretora de Educação Infantil na Secretaria de Educação. Vou iniciar aqui com a secretária Oládia. Mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda aqui e fala pra gente aí sobre, tem o recesso escolar da rede municipal também que segue aí, né? Já a questão dos dias letivos também, tudo acrescentado nesse sistema aí de funcionamento durante o ano da educação. Então já está programado. É isso, secretária. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ezequiel. Bom dia, Léo. Muito obrigada mais uma vez a Demais FM, né? A gente estar aqui trazendo a informação para nossa população. Muito importante trazer esse tema, né? Sobre o recesso escolar, que é algo que já acontece sempre, o recesso escolar há anos, né? Mais na rede de ensino municipal, hoje então aqui falando, na questão das escolas, os 15 dias, as nossas crianças, que é de 1º ao 9º ano, sempre são 15 dias. 15 dias. Né? A faixa etária das nossas crianças da escola, é importante mencionar que desde 2009, com a lei ali dos 9 anos, então eles iniciam com 6 anos no 1º ano e, né, até o 9º ano, então, né? E agora então, após assim a nossa organização de gestão lá no final do ano já, também é importante colocar que lá no nosso plano de gestão a gente já trazia isso. Sim. Porque eu sou professora da rede já há 16 anos, certo. Então eu vivenciei todos esses dois lados, né? O lado da questão de professora, de diretora, já fui diretora da Escola Erna, que é nossa escola, a maior escola do município, e hoje estou secretária. Então, assim, eu vivenciei todas as etapas dos pós e dos contras, né? Então, assim, de o quão importante que é a gente fazer um trabalho igual. E a questão do professor sempre em julho, né, no recesso escolar, ter aquela formação durante aquele período ali, né? A criança 15 dias em casa, o professor uma semana apenas, depois de uma formação intensa, né? Claro, na sequência ali de atividade de formação. Então isso já foi lá atrás um planejamento nosso de essa formação acontecer durante o ano, né? E permitir sim pro professor, para todos os professores, esse recesso escolar, essa pausa na metade do ano, no mês de julho, e daí então não só para o fundamental, que são as escolas, mas então a questão aqui que a gente hoje veio trazer bastante é a questão do infantil, né? Pois entrou então essa polêmica, né? Vamos dizer assim, né? Com muitos comentários, várias discussões nesse sentido aí, que agora entrou aí também a educação infantil, né? Seriam as creches, né? Na verdade, as creches, né? São os centros de educação infantil, que a gente chama CI, CIs conhecidos como creches, né? Mas o que gerou realmente, foi feita então essa discussão lá no início, na preparação, no final do ano passado aí, nessa transição também de administração, como é que foi e como surgiu aí todo esse comentário, secretária, né? Trazendo aí essa situação agora para os pais também, para os professores, para os diretores, enfim. Para nós professores, a palavra planejamento, ela é dicionário, né? Nosso é a palavra-chave para nós, para tudo que a gente for fazer. Então, assim, é bem tranquilo. Eu posso falar, eu enquanto professora Oládia, hoje secretária Oládia, então a palavra planejamento, ela é o nosso norte, né? Para tudo que a gente for fazer. Então, assim, lá em janeiro, já quando a equipe foi montada, né? A gente já conversava sobre isso e de como que a gente ia fazer. Então, assim, o calendário, ele é feito,
em janeiro e entregue para os professores e famílias, né? Alunos no início do ano letivo, que é fevereiro, né? Esse ano nós iniciamos no dia 10 de fevereiro. Embora que a gente teve o plantão em janeiro antes, né? Então, assim, todo organizado, já pensado com a formação, porque a gente precisa e é responsável por 200 dias letivos, né? Então, isso não, cumprido, né? Isso tem que ser cumprido, né? A gente tem as diretrizes, a gente segue elas. Então, assim, ó, isso é indiscutível, os 200 dias letivos. Mas, então, esse calendário, essa organização foi pensado, sim, que o julho toda a rede de ensino teria o recesso, inclusive os pequenos. Por quê? Porque a gente tem as crianças 12 meses do ano nas entidades, certo? Não vai ter um mês de 30 dias, né? No caso, não vai ter 30 dias que não vai ter atendimento. Certo. Não, vai ter uma parada ou outra pelas formações, pelas parada pedagógica e tudo mais. E a questão do recesso em julho, então, que dessa forma que a gente organizou, nem contando nem dá 15 dias letivos. 15 dias. São 9 dias letivos. Porque eles falam assim, os professores vão tirar férias. Também, os alunos vão tirar férias, os alunos sim, né? Tiram férias, né? Sim. Os professores também, não, é uma formação, é uma, né? Eles continuam em atividade, né, secretária, é isso? Não, esse ano todos irão parar, crianças e professores, 9 dias. Eles têm dentro da formação, né? Eles têm a formação que a gente tem que, a Vivi já vai passar os dados técnicos aqui. Eles têm a formação anual que a rede, a administração, a Secretaria de Educação possibilita para eles, mas tudo com responsabilidade, e eles também têm o período de descanso. E uma coisa que eu já trouxe outras vezes aqui, né, é a questão da nossa falta de professores, e também a gente tem que repensar nisso, porque a gente tem que ainda pensar de como que a gente também vai reduzir esse problema, porque é um problema, né? Nós temos professores adoecendo porque por conta da falta, para suprir, ele acaba pegando um pouco a tarefa daquele que está faltando, né? Entendo. Muito bem. Vivian, conta pra gente aí, como é que foi essa decisão? Digamos assim, já está decidido, obviamente, segue essa programação aí que foi colocada, né? Você, como diretora da educação infantil, deve ter conversado muito, deve ter ouvido muito também, né? E acompanhado toda essa situação, que é uma preocupação também da secretaria, para que as crianças estejam bem atendidas. Como é que fica essa situação do atendimento, então, nas nossas creches com esse recesso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes também. Quando eu estava vindo para cá, eu pensei assim, eu preciso agradecer primeiro as minhas diretoras e as professoras, né, os professores, porque esse início de ano, além de ser uma troca de gestão, né, foi um início assim bem conturbado. Correto. E a gente pôde oferecer aos professores assim vagas no infantil, no fundamental, na educação especial. Muitos foram para a educação especial. Nós tínhamos mais de 70 vagas para a educação especial. Então, por isso também faltou alguns professores nessas outras áreas, né? Porque muitos foram se especializar ou agora estão estudando para trabalhar na educação especial também, né? E por isso algumas vagas também ficaram em aberto, né? E como a secretária Oládia falou, muitos outros professores então tiveram que se doar mais ainda do que já se doam, né? Porque esse trabalho na educação infantil, eu estava lembrando que eu ia no Anjo da Guarda lá em 1900 e pouco tempo atrás. E a gente tinha a gente que chamava de férias, né? As férias de julho, né? Certo. Então, isso também, assim, eu vim pensando, puxa vida, quando foi que começou a gente atender nesse período que é o período de recesso, de férias das crianças, enfim, né? Então, foi realmente uma forma, assim, de a administração mesmo, assim, né? Colocar, olha, aqueles pais que estão trabalhando, que tem o serviço, que não podem faltar, ou que não tem férias, ou enfim, a gente vai fazer isso, mas dentro da legislação da educação, isso não existe. Não existe. Então, assim, pela lei,
tem esse recesso, direito do professor, claro, direito da criança, né? Então, se for oferecido, nem poderia ser muito oferecido pela educação, assim, né? Sim. Mas é feito como uma forma de atender, né, as crianças. Então, quando a secretária Oládia e o prefeito decidiram, então, que lá em janeiro, então, a gente vai iniciar já dia 5 o atendimento no plantão, então, para que as crianças tivessem o seu tempo de recesso, de férias, que fosse, então, esses 9 dias letivos agora de julho, certo, e lá no final do ano dá mais uns 10 ou 12 dias, assim. Correto. Né? Então, chega nesses 20, não chega a 30 dias, que é o direito da criança que tem, né? A criança tem o direito aos 30, mas já que durante o ano tem um outro ponto facultativo, alguma coisa, a gente conta então para fechar esses 30 dias de direito da criança, né? Entendo. E do professor são os 15 dias de recesso e mais os 30 dias, então, das suas férias, né? Isso também direito. Que é tudo direito. Tudo direito, Então, pra gente não fazer assim, professor, você vem trabalhar e tal, e daí fica uma situação assim, esse início de ano já sobrecarregado, né? A gente até fica feliz em poder dar isso para os professores, né? Porque os professores da educação, do ensino fundamental têm, e do infantil não tinha. Então agora sim eles se sentem muito valorizados, todos os servidores, a faxineira, a auxiliar de turma, a estagiária, a professora, sabe? Se sentem valorizadas também dessa forma, né? Certo. Então certo, é uma coisa assim que a gente vê que trouxe uma satisfação, e elas estão segurando firme as pontas aí com a gente, porque também vê esse reconhecimento da parte da secretária e do prefeito. Então, na prática, Vivi, como é que fica então essa situação aí, até porque, né, então tem essas férias aí para o ensino fundamental, enfim, a rede municipal, né? E agora também as creches. Como é que vai ficar o atendimento? A partir de que dia? Quantos dias? Como é que fica aí? Para que os pais também, eles já vêm se programando, tiveram que se programar, afinal de contas, né? Sim. Foi uma coisa que surgiu e que é de direito e discutido, e a gente está colocando hoje aqui. Isso. No início do ano a gente entregou um calendário escolar para todos os pais. Até ontem eu conversando com algumas diretoras, algumas delas entregaram assim as diretrizes da escola, né? Aquilo, o horário de entrada, saída, com o calendário, e pediram até para os pais assinarem e tudo. Só que a gente sabe que às vezes a pessoa não, ou, né, é um papel só, não olhou bem ou tal, e outros não, outros olham, veem, realmente, já que tinha, né, tá lá então marcadinho do dia 21 de julho até 1º de agosto, esses 9 dias letivos, porque dia 25 de julho é feriado, Itaió, né? Então contamos 9 dias letivos, então, que não terá atendimento nas creches. Nas creches. Então, as creches estarão fechadas nesses 9 dias. Isso. Digamos assim, então. Só que daí, claro, a gente conta o final de semana e tudo, daí dá os 14 dias ali, né? E lá em janeiro, então, a partir do dia 5 de janeiro, antes disso, a gente vai fazer no 6 o levantamento de quem precisa ficar, das crianças que precisam ficar em janeiro, né? Então é feito um levantamento, depois a Secretaria de Educação olha certinho, né? Quem trouxe os comprovantes, tudo de trabalho. E daí, sim, daí a gente vai resolver, né? Se vai precisar de um local, 2, 3, 4, quantas crianças tiverem, plantão, né? Pra gente atender o plantão de janeiro. Correto. Então, essa situação agora, né? Dizer assim que pegou desavisado, não. Foi orientado já do início, né? Secretária, até porque houve esse planejamento, né? Em outros anos também a gente viu assim, tipo, hoje eu trouxe até aqui, as minhas diretoras me passaram, nós temos 1.017 crianças. 1.017. Então dessas, como a gente atendeu no plantão de janeiro desse ano, foram 194 estavam inscritas, mas nem todas, bem menos vieram. Mas estava lá à disposição para o atendimento dessas crianças, né, que teriam deixadas lá, né? Então eu digo assim, não é uma porcentagem tão grande de crianças que, né? Inclusive assim, a gente percebeu até que a conversa com as diretoras, elas disseram que os pais primeiro vai ter então, né, esse recesso, sim, mas não foi uma coisa que na escola fez
uma polêmica, ou que alguém reclamou, certo. ou veio assim de forma, sei lá, agressiva, Sim, né? correto, Nada disso. correto. Eles recebem a notícia, receberam. Alguns, como eu falei, já disseram, não, eu já tinha visto no calendário, né? E outros, tá, então eu vou ter que me organizar. São pais que acompanham ali, né? O dia a dia dos filhos, afinal de contas, a criança está lá sobre os seus cuidados, né? A responsabilidade do município, né? Do poder público ali, enquanto a criança está lá. Então, os pais também têm que ter esse acompanhamento, né? E aí, como você falou, os pais, não, eu tenho que me preparar, então, né? Vamos entrar em combinação ali com o vovô, com a vovó, para cuidar da criança ali naquele período. São 9 dias, né? Sim. Não, e tem algumas mães também que disseram, os dois, né? O pai e a mãe não vão poder pegar férias no trabalho, mas um sim, consegue esses 15 dias, né? O outro também. Então, é bem isso, é o planejar, né? É como a secretária falou, a gente vai planejando as coisas aqui e nesse abraço, né, com os pais, de planejar isso também. Porque a conversa daí rola solta, né? Daqui a pouco uma informação, né? Uma desinformação pode gerar um problema muito sério. Às vezes a gente acha que é uma polêmica muito grande, mas os pais já, quando receberam a notícia, tá bom, já vou me organizar, já vou ver isso, aquilo. Então, assim, para nós da educação infantil, tá bem tranquilo isso. Legal. Vivian Fak é diretora de educação infantil, portanto, Vivi, então, qual a recomendação então para os pais, né? Os professores já estão aí também orientados, né? E principalmente para os pais nesse momento e para os familiares, né? Nesse período ali, são 9 dias, afinal de contas, aí, qual a recomendação que você deixaria como coordenadora aí? Isso, é claro que a gente sabe que nós temos aqui em Taió alguns lugares também que atendem, né? As crianças em período, não no período que estão na escola, recreação, né? Elas fazem essas recreações, né? Existe isso porque a gente sabe que também, já que o número não é tão grande, numa essas pessoas, que eu já ouvi de pais que disseram, não, eu já fiz a minha inscrição lá na recreação e vai ficar lá, né? Que bom. Então, assim, também se algum deles tiver alguma coisa que precisar discutir, que venha, né, até ou na diretora ou lá na secretaria, a gente quer ajudar também de alguma forma. Se pudermos ajudar, né, ainda de alguma forma, a gente gostaria de fazer isso. Mas eu vejo assim com grande tranquilidade. Talvez eu esteja enganada, né? E por isso podem até vir à secretaria pra gente conversar sobre isso. Mas eu vejo de uma forma bem tranquila, assim, talvez uma outra pessoa, né, tenha se exaltado e falado alguma coisa, mas isso é normal em todos os assuntos, né? Sem dúvida, tem que ser discutido, é verdade. E eu vejo aqui em Taió, assim, e aqui em Santa Catarina, a gente tem muito negócio da família, né? Deus, família, pátria e não sei o que, algumas palavras, assim, a família sempre tá ali sem junto, dúvida. né? Então a família realmente aqui em Taió, ela dá a mão pro CI, dá a mão pra educação e vamos juntos, porque é como tu falou, todo dia eles estão lá, 6:30 da manhã, 7 horas, até 6:30 da tarde, são 12 horas por dia atendendo, né? Os professores estão lá, então assim, ninguém vai ficar trabalhando tanto tempo sem gostar, né? Então todas que estão lá gostam muito do que fazem, estão lá com o coração aberto de dar o carinho, de cuidar quando elas estão doentes, porque também acontece isso, né? E quando estão com saudade da mãe e do pai, então assim, as profs acabam fazendo parte da família, né? Isso não tem como não, né? Então são assim, os pais reconhecem isso e os professores também reconhecem nos pais. Então é um negócio muito legal que acontece dentro do CEIS. Legal, então. Parabéns, Vivian. Obrigado aí pela participação aqui. Eu que agradeço. Trazer essas explicações importantes aí para os pais. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Secretária Euládia, então, ali eu acho que tá, né, assim, bem claro, né? Essa explicação que a Vivi colocou aí, também as suas considerações também, né? Nesse sentido, né? E o que deixaria de recado, então, para os pais e também para os pais dos alunos aí que vão entrar em férias mesmo, de fato, né? Nesse recesso aí também. Eu preciso mencionar aqui que a nossa secretaria é uma equipe, né? E a presença da Vivi hoje não poderia deixar de estar, né? A Vivi é nossa diretora do infantil e a Vivi é uma pessoa, né? Uma professora que já também, assim como eu esteve na gestão, já esteve na secretaria, esteve lá com os pequenos e também vivenciou tudo isso. Então, quando a gente fala em educação, realmente, assim, nós estamos preparados e tudo que a gente fala é porque a gente vivenciou e sabe, né? E as leis estão aí também que a gente segue.
dizer assim que os 200 dias letivos são cumpridos, que são com responsabilidade e assim, tudo que a criança, enquanto ela é nossa lá nas entidades, a gente tem cumprido para com elas, desde alimentação, brincadeiras, a gente sempre está preocupado em investir em novas brincadeiras, na estrutura também, nas adaptações para, né, porque é dia a dia, é muita coisa, então assim, ó, sempre quando a gente leva um documento para o prefeito assinado, um aditivo de alimentação ou coisa assim, ele disse, vamos alimentar bem nossas crianças. Isso aí. Então assim, a gente tem essa preocupação, então tudo que é do nosso alcance e o que é realmente que a gente precisa fazer no nosso papel enquanto gestor, enquanto Secretaria de Educação, enquanto administração, a gente tem feito sim, e com muita responsabilidade, e sempre tentando buscar mais e mais para eles, né? Pensando lá na frente, daqui a pouco é o Dia das Crianças, daqui a pouco é o Natal, sempre com compromisso e responsabilidade no que a gente puder fazer, além das nossas possibilidades. Mas dizer também que tem um lado que a criança precisa e tem essa questão da família, né? E quando a Vivi fala assim que tem muito gritante isso de escola e família, assim, a gente é abençoado, né? A nossa comunidade tem de participar com as nossas crianças, né? Sempre nos eventos e em dia de apresentação é com grande alegria que eles vêm, né? Para as nossas crianças, então dizer assim, ó, que esse recesso escolar realmente seja abraçado pelas famílias, que é uma oportunidade, como você mencionou, esse momento, de um avô, talvez, né? Eu sei que às vezes é distante, mas pegar, de repente tem um padrinho, né? Um tio, uma tia, né? Um familiar assim, que a gente sempre também se organiza e que no fim dá tudo certo. Vai sim, com certeza. Obrigado, secretária, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, agradecer mais uma vez, Ezequiel, que sempre que a gente puder, eu sei que vocês também sempre nos chamam aqui para trazer informação para nossa sociedade. A informação aí para nossa população. Legal. Isso. Muito bem, conversamos então com a secretária de Educação aqui de Itaió, professora Euládia, e também a professora Vivian, que é a diretora de Educação Infantil. A entrevista no dia, aqui no Jornal de Mais News. Acompanhe agora.